Fala aí, torcedor do Palmeiras, vamos ver o que o Mancini falou sobre esse empate do Palmeiras e Verdão, que se classificou em segundo lugar aí no Campeonato Paulista, com esse empate patético contra a equipe do Guarani. Vamos ver o que o Mancini falou a respeito desse jogo, galera. Está encerrada a fase de classificação do Campeonato Paulista. O Palmeiras termina em segundo lugar, tem o mesmo número de pontos do Novo Horizontino e fica em segundo lugar, porque não é litada lá do Novo Horizontino, e vai pegar o Capivariano na próxima fase, no próximo fim de semana, aí mesmo lá mesmo, né, na Arena Barueri. Os confrontos estão definidos. Teremos Novo Horizonte, vamos lá, aqui ó, Novo Horizontino, Portuguesa e Corinthians, coitada da Portuguesa, Red Bull e São Paulo, Palmeiras e Capivariano na próxima fase, certo? Terminou o jogo, Palmeiras e Guarani 1-1. O Palmeiras fez um jogo com muito volume, muitas oportunidades, mas impressionante o número de chances que o Palmeiras criou, chances reais mesmo, é bola na trave, o goleiro pega uma sem querer, no primeiro tempo teve logo uma com 50 segundos, o time jogou bem, o time fez um bom jogo, né? Principalmente no primeiro tempo com muito... O Palmeiras, sei lá, galera, eu não acho que o Palmeiras fez um bom jogo assim, né? Tudo bem, o Palmeiras criou muitas chances assim, mas vamos falar bem a verdade, o Guarani é uma equipe de Série C, né? Então o Palmeiras deveria ter passado o carro do Guarani. Volume. O futebol é muito louco, né, gente? É muito estranho. No primeiro tempo, com mais reservas, na minha visão, o Palmeiras teve um jogo mais limpo, mais claro, mais suave, com mais chances claras de gol. O segundo tempo ficou mais apertado, na medida em que o João Martins ia colocando os titulares, né? Entrou o Alan, entrou o Piquerez, entrou o Marlon, entrou o Andréas, os jogadores foram entrando ali, né? E olha, cara, bom falar, hein? Giai, o lenhador, fez uma boa partida, quase fez um gol no primeiro tempo, seria o gol massa. O gol massa seria um gol pra mim, numa bola que ele pegou bem ali da entrada da área, e o zagueiro tirou a bola em cima da linha, né? Então, gente, eu vou dizer para vocês, o Palmeiras hoje fez um bom jogo, o Palmeiras teve muito volume, o Palmeiras criou um montão de chance e não conseguiu fazer o gol. Isso não é responsabilidade da comissão nem do treinador, porque os caminhos o Palmeiras encontrou bons caminhos. O Palmeiras encontrou bons caminhos, mas não aproveitou. E o Giai surpreendeu nessa partida, até que enfim o Giai fez uma boa partida. Porque a lateral do Palmeiras está complicado. Principalmente lateral direito. O Kelvin não gera confiança, o Giai também não. Ainda bem que o Giai nessa partida conseguiu mostrar alguma coisa ali, né, galera? Lado direito no primeiro tempo, pelo lado esquerdo também, com o Sousa participando bastante, o Giai chegando. Agora, alguns jogadores individualmente precisam tomar a decisão correta, né? O time fica muito com a bola, às vezes demora muito para tomar a decisão, erra alguns passes, atrasa algumas jogadas que precisava ter um pouco mais de fluidez, né? E hoje, de fato, não esteve bem, não esteve nada bem na finalização e por isso o Palmeiras só empatou. Era para ter feito uma sacola de gols no Guarani. Eu não vi outro jogo, eu vi este jogo, eu vou elencar para vocês as chances. 50 segundos de jogo, uma boa tabela ali pela esquerda e o Palmeiras já perdeu uma chance. Depois 11 minutos, um bom chute do Giai que o zagueiro salvou quase em cima da linha. Aos 45, Vitor Roque na área, perdeu no rebote da falta. Aos 15 minutos esse lance. Aos 19, Vitor Roque tabelou com o Flaco, pegou o goleiro. 19 minutos. Aos 20 minutos, Emiliano bateu de fora da área com perigo. Aos 23, Sousa de falta, o goleiro pegou. Aos 45, Flaco para Sousa e salvou o zagueiro. Então eu tô fora aquele lance do Maurício de cabeça, né? O lance do Maurício de cabeça, cara a cara, ele cabeceou e o goleiro conseguiu pegar, entendeu? O Palmeiras realmente
teve muito volume de jogo, bem mais volume de jogo do que a equipe do Guarani, mas o problema do Palmeiras é que não tá sendo eficaz, como o Abel Ferreira sempre fala. E o problema é o seguinte, galera: o Palmeiras pegou a equipe do Guarani, e quando o Palmeiras pegar um Corinthians, pegar um São Paulo, aí um Santos, já vai ser, né, clássicos. Então o clássico geralmente ele é decidido em detalhes. Lembrando que o último clássico do Palmeiras aí, o Palmeiras venceu, né, numa bola ali que no finalzinho. Então o Palmeiras precisa melhorar aí a finalização. É inacreditável mesmo o número de chances que o Palmeiras tomou um gol, perdeu. E aí tomou um gol, cara, num erro bizonho de saída de bola, passe do Maurício pro Flaco. Flaco, eu sei que talvez a convivência com o Messi esteja te deixando assim, né, iluminado. Você é um jogador muito importante para o Palmeiras, mas tem horas que tem que ser mais simples, né? Perder uma bola com a tua defesa saindo e o time do Guarani chegando, ela pode complicar. O Carlos Miguel pegou duas e tomou o gol. O Palmeiras tomou o gol. No segundo tempo, já aos 4 minutos, teve uma boa chance, depois aos 8, entraram o Marlon e o Alan, saíram o Emiliano e o Maurício. 17 minutos, mais uma chance agora com o Vitor Roque. Aí saíram o Jeff Teg e o Evangelista. Gostei do Evangelista, fez um bom jogo, tá recuperando o ritmo. Entraram então aos 17 Piquerez e Andréas. 30 minutos, saiu o gol de empate, né? O lançamento pro Sousa, ele ajeitou pro Flaco, acabou fazendo o gol. 38, o Vitor Roque chutou, a bola bateu na perna do goleiro que já tinha desistido do lance. Incrível. E depois aos 47, uma bola de cabeça do Vitor Roque na trave. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Fala sério, eu respeito. Vocês acham que o time é uma porcaria, que o treinador é um bosta, tem que mandar embora? Eu respeito vocês com tranquilidade, mas se você viu o jogo hoje, você percebeu que o Palmeiras não ganhou, porque faltou um pouquinho de assertividade, de até um pouquinho mais de calma para finalizar. O Palmeiras perdeu muitas chances. Salvo engano, mais de 30 finalizações no gol do Guarani e a bola não entrou. Esse jogo do Palmeiras contra o Guarani, galera, me lembrou a eliminação do Palmeiras aí em 2021, se eu não me engano, né? O Palmeiras foi eliminado pelo CRB. O Palmeiras teve mais de 40 chances no jogo, se eu não me engano, e o Palmeiras conseguiu ser eliminado dentro de casa pelo CRB. Então o Palmeiras precisa melhorar a finalização, como eu falei. E o Tigrinho, o que tá acontecendo com o Tigrinho? O Tigrinho ainda não conseguiu deslanchar na temporada. Tudo bem que é cedo ainda, mas... Ô Tigrinho, você é o cara do Palmeiras. E tem muita gente dizendo aí que o Flaco Lopes está sendo o cara do Palmeiras porque salvou o Palmeiras contra o Corinthians, né? O Palmeiras poderia ter saído com um empate. E agora também o Palmeiras conseguiu empatar graças ao Flaco Lopes. Mas o Tigrinho tem muito a evoluir, né, galera? Mas que ele está vivendo uma má fase, está mesmo, hein? Então poderia ter entrado, o Palmeiras poderia ter vencido. E eu queria mesmo pegar o São Paulo, o Corinthians, o Santos na próxima fase, porque o campeonato estadual é para isso, é para a gente testar, para a gente ver os confrontos grandes, os jogos grandes, né? Então vai pegar o Capivariano, provavelmente o John Arias vai estrear no próximo fim de semana, o Abel tem a semana toda para trabalhar, beleza? Olha só a galera mandando mensagem, muito obrigado, grande audiência, hein? Fábio De Luca, no final foi melhor ficar em segundo na tabela, por causa do adversário, Fábio. Cara, sabe, não dá, né? Cara, aí é um negócio diferente. Não acho, não. Acho que seria legal ter um clássico, né, cara? Seria legal um São Paulo e Palmeiras logo de cara pra gente ver como é que funciona. Anderson Bastos, obrigado, cara. Valeu. Frederico Soares, esse jogo serviu para uma análise de como o Palmeiras vai sofrer quando alguns reservas forem usados. Martínez, Giai e Jefté, o Sousa que mais aproveitou a chance. Segundo tempo, massacre do Palmeiras. Cara, você vê como a visão de futebol é diferente, né, Frederico?
porque eu achei que o primeiro tempo foi melhor que o segundo, né? É óbvio que a relação que a gente faz quando entram os titulares é que o Palmeiras faz o gol, e aí o gol, né, é o elixir da situação, deixa as coisas mais suaves, né, com o sentimento de que deram certo. Mas o primeiro tempo do Palmeiras para mim foi melhor, e nem é por causa dos reservas ou titulares que estavam em campo, não. O time se desenvolveu melhor, estava bem no jogo. O segundo tempo também não achei ruim, faltou fazer o gol, e aí o futebol é assim, né? Se você não faz o gol, sofre, pode perder ou empatar, faz parte da vida e do jogo. Hoje Palmeiras que tem a obrigação de se classificar é contra a equipe do Capivariano. Palmeiras tem que se classificar, pelo amor de Deus, Palmeiras não se classificar, galera. Porque dos 3 paulistas aí, dos grandes, Palmeiras foi o único que não venceu nesse fim de semana, né? não achei nenhum problema, nem a questão tática, porque o 4-2-4 com um time que se defende com linha de 6, ele até se justifica, a coisa funciona, você fica com a bola. O Palmeiras não teve nenhum problema de saída de bola, de fazer a bola chegar no ataque, de jeito nenhum. O Palmeiras trabalhou bem a bola, trabalhou bem pelos lados, por dentro, mas não foi feliz nas finalizações. Não há o que inventar, mentir, dizer para vocês. Se o Palmeiras tivesse feito 10% das chances que criou, teria feito aí 3-4-1 no Guarani, certo? Agora, claro, preocupa você empatar com um time de Série C? Claro que preocupa. As pessoas ficam irritadas, com raiva. Nossa, velho, eu não sei, eu, sinceramente não compreendo muito bem, mas tudo bem, eu entendo, podem ficar com raiva, gritar, berrar, não tem problema nenhum. Não achei que o jogo foi uma tragédia de jeito nenhum, certo? O Rafa tá aqui, ó, Guarani, modo ônibus, sortudo, Palmeiras errou muito, errou sim. Meu amigo Marcel, nosso time oscila demais ainda, faz jogos muito bons e outros ruins, minha modesta opinião, um abraço. Diego Porto, sua opinião nunca é modesta, mas o jogo hoje foi ruim na sua visão, porque não entraram 2, 3 bolas, porque se entra, você estaria aqui dizendo outra coisa, você estaria dizendo, pô, hoje foi um jogo bom, ganhamos o jogo e tal. Eu, sinceramente, hoje não tenho do que me queixar do time. O Massini está satisfeito com o Palmeiras, mas eu não estou satisfeito, não. Para mim, o Palmeiras tem muita coisa a melhorar. O Palmeiras não fez nenhum grande jogo na temporada, essa é a verdade. Ganhou do Corinthians, tudo bem, ganhou um clássico, ganhou os 3 clássicos, na verdade. Mas dizer que o Palmeiras está jogando aquele futebol brilhante, isso não, isso eu tenho certeza que não. Tem muita coisa para melhorar no Palmeiras ainda. O time criou, o time trabalhou para fazer os gols, o time produziu. Vou de novo, se vocês quiserem, eu posso elencar a quantidade de chances que eu anotei aqui nas minhas anotações. Eu tenho aqui, ó, com 50 segundos de jogo, o Palmeiras já criou uma boa chance. Pelo amor de Deus. Outra bosta de jogador, pode mandar bola esse ar. Quem não está calmo como o Massini é a turma do amendoim. Você liga só na reação deles após esse empate do Palmeiras aí. Também, André. Pode mandar esse ala de vender esse ala. Acabou, Lugol. Perdemos a chance de vender esse ala aí. Perdemos a chance de vender esse ala, essa aberração de jogador. Acabou. Tá louco. Que noite do terror, André. A noite do terror, Arena Barueri. Palmeiras 1, Guarani 1. André do céu, que time horroroso do Palmeiras. Horroroso. Você coloca esse... vai entrar cavalaria. Entra 2 pônei, um jegue e um asno. É um time horroroso do Palmeiras. O gol que perdeu o Vitor Roque é uma verdadeira aberração. O gol que esse Vitor Roque... Tigrinho, você é um gatinho, Tigrinho. Esse Tigrinho é um gatinho, André. Esse Vitor Roque não tem condição de jogar no Palmeiras. O gol que ele me perde, ele tá desequilibrado. O gol que esse Vitor Roque me perdeu, André, jogador desequilibrado, e o Palmeiras empata com o Guarani. Inacreditável. Os 3 grandes ganharam, Lugol. Os 3 grandes ganharam na última rodada. Os 3. O Corinthians, só o Palmeiras que não ganha, André. Corinthians, São Paulo e Santos ganharam. Só o Palmeiras que não ganha. É um time horroroso. Temos que cornetar sim. Esse time do Palmeiras não vai ganhar nada durante o ano. Não vai ganhar nada. Você vê o futebol com o Guarani, gente. Precisa. Galera, agora uma coisa. Alguma vez vocês viram a turma do amendoim satisfeita com algum resultado do Palmeiras? Me corrijam se eu estiver errado. Eu, pelo menos, não vi nenhuma vez eles elogiar
o Palmeiras. Eles fazem algum elogio a algum jogador aí, por exemplo, elogiaram o Flaco Lopes porque fez uma boa partida, mas nada tá bom pros caras, essa é a verdade. O Palmeiras pode ser campeão mundial, acho que os caras mesmo assim vão criticar o Palmeiras. De cavalaria pra ganhar do Guarani, teve que colocar o Marlon Freitas, o Alan, o Andrés Pereira e o Piquerez. O Palmeiras não tem time pra ganhar do Guarani. Quando eu falo que o Palmeiras hoje é o Guarani da capital, é o Guarani da capital. Tá aí, ó, perdemos pro Guarani do interior. O Palmeiras não consegue, com 700 milhões, com essa diretoria, ser melhor que o Guarani, André. É o Guarani da capital. Se tô irritado, não vamos ganhar nada. Quero ver esse time nas decisões, André. Com o time grande. Comenta aí. Palmeiras 1, Guarani 1, daqui a pouco eu falo. Vai lá. Inacreditável. Começou o primeiro tempo, Palmeiras morno, tá dominando o jogo, aí de repente o Carlos Miguel rebate uma bola, ainda conseguiu rebater um pouquinho, aí de repente vem uma bola de longe, uns cinco passos antes da meia-lua da grande área, um chute rasteiro, onde ele tem toda a visão do chute, a bola vem lenta, em vez de ele abaixar e pegar, ele simplesmente amortece ela pro jogador do tal do Luca, ex-Corinthians, fazer o gol. Aí se tornou um inferno o jogo, Lugó. Emiliano Martins saindo para armar jogo, Fux saindo para armar jogo, Gomes saindo para armar jogo, uma confusão tática, uma pobreza tática do Palmeiras, bate daqui, bate dali, a bola sobe para Sousa, uns traquezinhos no gol, as decisões dos jogadores do Palmeiras são preocupantes. Jogo porque você adentra a área, você joga a bola, você levanta a cabeça, tá todo mundo na marca do pênalti, o jogador do Palmeiras bate para dentro do gol, não tendo ninguém enfiado. A noite para se esquecer do Vitor Roque é uma noite para você esquecer na sua carreira. A crítica contra o Vitor Roque tá sendo forte, tem muita gente pegando no pé do Tigrinho. Como eu falei, é começo de temporada ainda, mas o Tigrinho não está com a sorte pro lado dele, tá perdendo gols que a gente não era acostumado a ver ele perder. Esses gols que ele perdeu contra a equipe do Guarani aí é brincadeira, hein, Tigrinho? Tem que melhorar. Pra você esquecer essa noite, você errou tudo. Você errou tudo que você fez hoje, você errou tudo. Eu gostei do Evangelista no primeiro tempo, um dos poucos que se salvaram, e o Flaco um pouquinho. Fora isso, é assim, um bumba meu boi, um Deus nos acudas, o Maurício, de novo, um jogador inócuo, um jogador sumido do jogo, não consegue assumir uma protagonista. Aí o Abel vem falar que é difícil entrar nesse time, mas que difícil. Se o Djalminha fizer um pouquinho de preparo físico, ele joga nesse time. Foi boa. O Djalminha, se ele se preparar, se ele se condicionar fisicamente, ele toma o lugar de qualquer um desse meio campo do Palmeiras. Qualquer um. O Zé Roberto toma a lateral esquerda de qualquer lateral esquerdo do Palmeiras, na condição física que ele está hoje. Nas condições físicas que ele está hoje. Aí começa o segundo tempo, Palmeiras martelando. Em vez de ele já voltar com a modificação, eu nunca vi. Deu 7 minutos. O que ia mudar? Ele mudou, ou seja, mostrou que eles dormiram no vestiário, Lugó. Um cara que volta pro segundo tempo e em 7 minutos ele pega e troca, sendo que você podia usar o intervalo, não queimar 3 substituições, para você fazer as substituições aos poucos, ele teve que fazer de baseado. Aí ele troca, aí ele coloca, né? Aí ele vem com o Evangelho, vem com o Marlon Freitas e com o Alan. Aí pouco mudou, melhorou, começou um pouquinho. O Alan não partiu uma para cima, você não vê ele passar. O Alan tinha que ser vendido. O Alan tinha que ter sido vendido, André. Perderam o time. Na minha opinião, perderam o time. Se é. Calma. O Alan é um grande jogador. Palmeiras. O Alan tem tudo a evoluir no Palmeiras, galera. Eu acho que eles estão exagerando na crítica contra o Alan. Porque o Palmeiras tem muita, como eu falei, o Palmeiras não tem um padrão de jogo definido. Agora o Maurício, pelo amor de Deus, Maurício tem que ser vendido para ontem. Maurício, Giai, por mais que o Giai tenha feito uma boa partida aí contra a equipe do Guarani, o outro lateral do Palmeiras tem que vender para ontem, porque a lateral do Palmeiras está muito comprometida. Piquerez também não tá aquelas coisas. O Palmeiras precisa de peças de reposição ali, porque tá feia a coisa continuar com esses jogadores. Que teve proposta de 35 milhões de euros, erraram, não vendeu o Alan, erraram. Então ele entra no jogo, aí a bola sai para lateral, ele tá no chão, em vez de ele levantar e bater, não, ele ficou no chão, ele fica o Giai e espera o Giai ir lá bater. Esse já é outra coisa
Olha, os laterais do Palmeiras, gente, é impressionante ver esses dois laterais do Palmeiras jogar, tanto o Giai quanto o Kelvin, ou então quanto o Jefté. Aí entra o Piquerez, ainda pior, ele entra pior que o Jefté. Ele não consegue fazer uma jogada, o Piquerez. Uma jogada. O Felipe Anderson entrou, fez a jogada do gol. E o Vitor Roque perdeu o gol. O Vitor Roque perdeu um gol absurdo embaixo da bola. Absurdo. Pode pesar isso. O Palmeiras pega o Santos. Acho que São Paulo e Corinthians vão jogar com times mais fracos, né? O São Paulo terminou em sexto. E o Corinthians em quinto. É Portuguesa e Corinthians. Você acha que o Corinthians vai fazer o quê com a Portuguesa? Fala pra mim. Não, sem contar que o Corinthians tem 14 pontos, vai ganhar da Portuguesa, vai para 17. O Palmeiras vai jogar com o Santos. O Palmeiras tem o Palmeiras vai pegar o São Paulo. Não, Capivariano. Não, Capivariano. Pouco perdido esse cara, hein? O Palmeiras vai pegar o Capivariano, rapaz. O Palmeiras pegará o Capivariano. É o Capivariano, então. É o Capivariano. É o Capivariano. Horroroso, a noite do terror na Arena Barueri. Um time fraco do Palmeiras, desesperador. O Palmeiras teve que colocar no seguinte, já não entrou com todos os reserva, porque se entra com todos os reserva, apanha fácil do Guarani. O tal do Luca perdeu 2 gols embaixo das traves. Se o Luca fosse um pouquinho melhor, o Palmeiras teria saído da Arena Barueri com a derrota ainda. Esse goleiro Carlos Miguel falhou de novo no gol. Não dá, um goleiro que não tem segurança. Os caras estão chutando, Karina, de qualquer lugar. Os caras estão batendo quase tiro de meta nesse Carlos Miguel, que não defende uma bola. No chão, então, ele é um goleiro horroroso, inseguro, fraco, lento, inacreditável. 2,4 metros e não consegue pegar uma pena. Todos os atacantes do Guarani chutando de tudo quanto é lugar para poder. E ele aceita. Cruzou, aceitou, o Palmeiras tomou 1-0. O Guarani, que deu um ataque no primeiro tempo, fez o gol. No segundo, por pouco, o Luca ainda não fez mais 2. Olha, por San Gennaro, o Palmeiras não tomou mais gol. O Palmeiras que só fez 8 gols no campeonato. 8 gols, fez 8 e tomou 7. Um ataque nojento, uma defesa fraca, e o Palmeiras carece de um camisa 5 urgente e de laterais. Porque Jefité e Riai é de arrancar os pelos. É a noite do terror. Olha, dá vontade de ir dormir, rapaziada. Lugó, o Felipe Anderson entrou com atitude. Falando em entradas de jogadores com atitude, o Felipe Anderson entrou com atitude, na minha opinião, nesse jogo aí, entrou muito bem no segundo tempo. E o Evangelista também, que há muito tempo não jogava devido à sua contusão, entrou muito bem no primeiro tempo também, o Evangelista, que vai ajudar muito o Palmeiras. O Verdão vai se reforçar mais com esse jogador, ainda mais com a chegada agora do Arias. Agora o Maurício, eu acho que o Abel está insistindo demais no Maurício. O Maurício tem que ser negociado. Que negócio mal feito o Palmeiras aí, que trouxe o Maurício como uma grande expectativa lá do Internacional, mas até agora não vingou com a camisa do Palmeiras. Pelo menos, né? Pelo menos isso, ganhou mais um jogador, Lugó. Que é bom que o Abel encontrou, ainda tem reforço pintando. Galera, vejam só que o Veloso vai falar sobre essas prováveis chegadas do Palmeiras aí. O Nino, que o Palmeiras ainda não desistiu do Nino aí. O Veloso tem atualizações do Nino. Vamos ver o que ele vai falar aí, galera. Ainda tem reforço pintando, porque o Arias vai ter uma semana aí para conhecer melhor os companheiros, para se preparar para o jogo, para descansar, para mudar a cabeça de Europa, de Inglaterra, de Wolverhampton, que brigava contra o rebaixamento e vai cair. Ganhou esse final de semana aí, mas vai cair para um time que chega já brigando pelo título, já chega na fase decisiva do Paulistão para brigar por título. Então é um momento completamente diferente e um momento bom do Palmeiras, que ainda tem esse reforço aí do John Arias. E olha, eu ia falar depois, mas vamos já contar algumas coisas aqui que as informações acabam chegando, né? O Nino está muito perto de fechar com o Palmeiras ainda nessa janela. Nessa janela de transferência. O Nino está muito perto de chegar, de ser jogador do Palmeiras, e o Palmeiras se reforçando cada vez mais, né? Então existe essa possibilidade de chegar mais um zagueiro, que seria importante. E o Danilo também tem muito interesse em voltar para o Palmeiras.
O Danilo, que está no Botafogo hoje, tem 4 gols no Campeonato Brasileiro, é artilheiro do Brasileirão, um dos artilheiros, né? Tem muito interesse em voltar para o Palmeiras, porque lá no Botafogo a coisa também é complicada, né? A gente sabe disso. Então, nomes que podem aparecer, até porque o Palmeiras também liberou o Bruno Rodrigues, né? Já deveria ter feito isso antes, mas aquela negociação que demorou um pouco a sair. Então o Palmeiras liberou o Bruno também lá para o Cruzeiro. Foram 6 jogadores que saíram, 6, né? Aumentou mais essa lista. E agora o Palmeiras só tem 2 contratações confirmadas, mas outros nomes devem aparecer então. Cria-se uma necessidade de trazer mais gente, né? O Bruno realmente era um jogador que o Palmeiras precisa liberar. Daqui a pouco o Luigi também tem que seguir, achar um outro caminho para ele. E aí jogadores que vão chegando para deixar esse time ainda mais forte. Para o Aníbal Moreno, né? E o Marlon chega para tomar conta. O Aníbal longe do Marlon, né? Não tinha essa capacidade de passe, então isso aí. O Marlon Freitas aí chegou, vestiu a camisa e é um jogador que desde que estreou pro Palmeiras vem jogando muito bem, vem mantendo a sua regularidade de bons jogos. O Marlon Freitas, uma grande contratação do Palmeiras, e o Palmeiras, como o Veloso falou ali, o Palmeiras que confirmou aí mais uma saída do jogador, que é o Bruno Rodrigues, para o Cruzeiro. Então já são 6 jogadores aí que o Palmeiras liberou e chegou apenas 2. Agora, se chegasse o Danilo de volta para o Palmeiras, aí sim o Palmeiras poderia ir para frente, porque o Danilo é um jogador que o Palmeiras não deveria ter perdido a oportunidade quando ele saiu lá do Nottingham Forest. Quando ele voltou para o Brasil, o Palmeiras não poderia deixar o Botafogo ter contratado ele. Teve lá aquela entrevista do Barros, que ele falou que o Danilo já era passado no Palmeiras, e agora se o Palmeiras está atrás do Danilo, eu não sei, não tem essa confirmação. O Veloso falou ali que o Palmeiras, o jogador na verdade está doido para jogar no Palmeiras, porque o Botafogo já não é o mesmo Botafogo que foi campeão da Libertadores, campeão aí do Campeonato Brasileiro. Então se o Danilo voltasse para o Palmeiras seria ótimo. Já pensou aí? Danilo, John Arias, que time do Palmeiras, Vitor Roque. E o Palmeiras que insiste no Nino. O Palmeiras continua insistindo no Nino. Não sei se vai dar. Essa novela aí faz tempo, hein, Veloso? Faz tempo essa novela Nino no Palmeiras. Nino e Danilo. Por que já não fez a proposta pelo Barbosa, Alexandre Barbosa, que é um grande zagueiro? E eu acho que até é mais barato que o Nino, né, galera? Tá bem resolvido desses 2 volantes, esses 2 jogadores ali no meio. Flaco é o destaque do time mais uma vez, né? Terminou a temporada do ano passado como melhor jogador e já retoma essa temporada com 5 gols e 3 assistências. É impressionante que o Flaco tá jogando. Vai para a Copa do Mundo, daqui a pouco vem proposta. Aí o Flaco que tá jogando demais, Eu só acho que o Flaco, que tá jogando muito como meia, né? Muito como armador, que hoje fez o gol, por quê? Porque pisou na área, ele precisa estar mais presente na área. É o cara que sai, é o cara que vem armar o time, mas acho que quando a jogada está se desenhando pelos lados, aí o Flaco tem que pisar na área, o Flaco tem que ser um jogador de definição, como apareceu hoje para fazer o gol de empate, gol importantíssimo. O Palmeiras estava ficando em 4º lugar, perdendo para o Guarani. Aí seria um problema. Seria um problema porque numa semifinal, numa final, provavelmente não teria vantagem, sendo hoje vice-líder aí da competição. Eu acho que aí não me preocupo com relação ao Novo Horizontino, porque não acredito que o Novo Horizontino vai chegar lá, e se chegar também, o Palmeiras tem todas as condições de fazer o primeiro resultado no primeiro jogo, que é em casa. Então eu acho que essa história de estar em segundo lugar, chegar em segundo lugar, não preocupa, principalmente pela bola que o Palmeiras tem jogado. Os 3 jogos que o Palmeiras, 3 não, 4, né? Que o Palmeiras manteve o time titular que o Abel encontrou, e ainda falta o Arias, o Palmeiras ganhou e ganhou bem, que foi São Paulo, Vitória, Corinthians e Inter. E aí quando ele mexe no time, no jogo agora contra o Guarani, realmente cai um pouco de produção, principalmente quando a gente vê na frente que estava o Sousa, né? Sousa que entrou ali no time, então é um jogador que não tem essa qualidade, essa capacidade. Ele tira o Alan para colocar o Sousa, né? Depois ele... Aliás, o Sousa não saiu do jogo hoje, né? Aliás, o Sousa ficou até o final do segundo tempo e eu não entendi por quê. Ele tirou... O que o Veloso falou ali, eu discordo. Eu não acho que o Palmeiras está jogando toda essa bola.
Palmeiras tá jogando feijão com arroz, essa é a verdade. Palmeiras ele não tem um padrão de jogo definido. Vamos ver aí com o John Arias se o Palmeiras vai melhorar, porque tem muitos erros bizonhos. Esse gol que o Palmeiras tomou contra a equipe do Guarani, que jogada infantil do Flaco Lopes. Tem hora, Flaco tem que tocar mais a bola também. Parece que está meio contaminado, e após conversar com o Messi, parece que atrapalhou um pouco o psicológico do rapaz. Mas não acho, Veloso, que o Palmeiras está jogando toda essa bola, e eu acho que é motivo de se preocupar, sim. Essa é a minha opinião. Discordo, Veloso, em alguns pontos aí. Eu acho que é motivo de se preocupar, sim. O Palmeiras não vem jogando aquele grande futebol. Se bem que, se for penalizar, os 4 times do Campeonato Paulista não estão jogando aquelas coisas, né, galera? Mas vamos ver se vai chegar um reforço de peso aí fora o John Arias, porque espero que o Palmeiras não pare só nessas 2 contratações e que não insista somente no Nino, porque tem muito zagueiro bom no mercado aí, né, galera? Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações. Eu agradeço a cada um de vocês que ficou com nós até o final desse vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Falou!